Olá, amigos do Mundo Áfia, está começando mais um Notícias Áfia e nesse começo de programa eu quero agradecer demais a audiência de todos vocês, o recorde que batemos no Notícias Áfia Alagoas 2023, o resumo da Copa Áfia em Maceió, mais de 35 mil visualizações. Muito obrigado pelo carinho, se inscreva em nosso canal do YouTube, o Áfia Soccer, ative o sininho para você ter toda a programação do nosso canal Multicampeão e, é claro, dê um like, que é muito importante você mostrar para o computador que gosta do nosso trabalho. Espero que seu fim de semana tenha sido o melhor possível. Hoje, no nosso programa, que é o último da temporada 2023, nós vamos fazer um resumo das edições da Copa Áfia realizadas neste ano. Tivemos em Pernambuco, tivemos em Cascais, Portugal, pela primeira vez em Natal, no Rio Grande do Norte, e pela primeira vez em Maceió, Alagoas. Então, um clipezinho especial para você no final do nosso programa. Vamos para as manchetes de hoje. Brasil brasileiro vai prestar uma homenagem ao São Paulo, que pela primeira vez conquistou a Copa do Brasil. Áfia na Europa, Arsenal na Premier League assume a liderança e o Manchester City sofre empate no fim. Na Espanha, o Real Madrid goleia, assume a ponta, mas o Girona joga hoje e pode voltar à liderança do Campeonato Espanhol. Na Itália, a Inter de Milão mantém a ponta na tabela e abre 4 pontos da rival Juventus. E em Portugal, 2 jogos importantes acontecem nesta tarde. Nas 5 da bola, a estreia do Fluminense no Mundial de Clubes. O novo formato do Mundial foi divulgado com 32 equipes. Tem 3 brasileiros confirmados na competição. Soteldo, meia do Santos, está sendo emprestado. Saiba para qual time daqui a pouquinho. Flamengo contrata o 11º uruguaio de sua história e veio de um gigante do futebol argentino. E o São Paulo goleia o Milan em jogo festivo no Morumbi. Brasil brasileiro, vamos prestar uma homenagem ao São Paulo, que pela primeira vez conquistou a Copa do Brasil. Vamos relembrar toda a campanha do tricolor, que entrou na 3ª fase da competição. De cara, enfrentou o Ituano. Primeiro jogo no Morumbi, 0-0. No jogo de volta no Novelli Júnior, 1-0 para o São Paulo, gol do Wellington Rato. Mesmo com a vitória, com a classificação, a diretoria trocou o comando técnico. Mandou embora o Rogério Ceni e trouxe o Dorival Júnior, que estava no mercado, após não ter o contrato renovado com o Flamengo. Nas oitavas de final, o São Paulo levou um susto, hein? Pegou o Sport Recife. No primeiro jogo na Ilha do Retiro, 2-0 tranquilo para o São Paulo. Na volta no Morumbi, 3-1 para o Sport, uma decisão por pênaltis. Aí deu São Paulo 5-3. São Paulo foi fortalecido para as quartas de final e fez o clássico contra o Palmeiras. Primeiro jogo no Morumbi, 1-0, um golaço do lateral Rafinha. A bola desvia ainda no Luan e vai no ângulo do Everton. No jogo de volta, a confirmação de que o São Paulo poderia realmente lutar pelo título. 2-1 em pleno Allianz Parque contra o Palmeiras. Gols do Caio Paulista e também do David, que tinha entrado no segundo tempo. Nas semifinais, outro adversário paulista, o Corinthians, outro confronto de muita rivalidade. No primeiro encontro na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu por 2-1. O gol do São Paulo foi do Luciano. Na volta no Morumbi, no meio de semana, lotado, Wellington Rato com um golaço e Lucas Moura, eles fizeram os gols que classificaram São Paulo para a grande decisão da Copa do Brasil. Qual era o adversário do São Paulo? O gigante Flamengo. E mesmo assim, o São Paulo não se intimidou. Foi no Maracanã, venceu por 1-0 o gol de Caleri. E no Morumbi, saiu atrás com o gol do Bruno Henrique. Mas Rodrigo Nestor marcou o gol de empate, o gol do título. São Paulo campeão da Copa do Brasil pela primeira vez, com uma grande premiação que beirou 100 milhões de reais e de presente, uma vaga para a fase de grupos da Libertadores da América.
Áfia na Europa, a gente começa destacando a 17ª rodada da Premier League. O Arsenal é o novo líder da competição. Jogando em casa, venceu o Brighton por 2-0. E teve gol brazuca, gol de Gabriel Jesus, ex-Palmeiras. O Havertz completou o placar. Tivemos também o clássico entre Liverpool e Manchester United, 0-0 no placar. O Aston Villa, que faz uma campanha surpreendente até aqui, venceu o Brentford de virada por 2-1 fora de casa, gols do Alex Moreno e também do Watkins. Manchester City e Crystal Palace. O City do técnico Pep Guardiola abriu 2-0 com Grealish e com Rico Lewis, mas o Crystal Palace buscou o empate, sendo que o último gol foi nos acréscimos. Tivemos também o Chelsea ganhando do Sheffield United por 2-0 e o Newcastle dos brasileiros Joelinton e Bruno Guimarães fazendo 3-0 no Fulham. Na classificação, o Arsenal tem 39 pontos, lidera. Liverpool e Aston Villa dividem a vice-liderança com 38 e o Manchester City tem 34, deixou escapar essa vitória contra o Crystal Palace. Campeonato Espanhol, 17ª rodada, com Endrick nas tribunas de honra. O Real Madrid goleou o Villarreal por 4-1 no Santiago Bernabéu. Os gols foram marcados pelo Bellingham, pelo Rodrigo, que é brasileiro, pelo Brahim Dias e também pelo croata Modric. Real Madrid reassume a liderança com 42 pontos, mas o surpreendente Girona joga hoje contra o Alavés às 5 horas da tarde. Se vencer, o Girona vai a 44 pontos e volta para a liderança. Já o Barcelona enfrentou o Valência fora de casa e empatou por 1-1. Bela assistência do Rafinha, comeu a bola o brasileiro Rafinha, deu passe para o gol do João Félix. Só que o Guillamon marcou um golaço que deu empate ao Valência, 1-1, placar final. Já o Atlético de Madrid, do técnico Simeone, tropeçou, jogou contra o Atlético de Bilbao fora de casa e perdeu por 2-0. Real Madrid tem 42 pontos, Girona tem 41, Barcelona em terceiro com 35 e o Atlético de Madrid é o quarto com 34. Hora e vez do campeonato italiano. Tivemos a vitória da líder Internazionale fora de casa contra a Lazio, 2-0, gols do Lautaro Martinez e também do Thuram. O Napoli em casa venceu o Cagliari por 2-1, com destaque para o artilheiro Osimhen, que fez as pazes com a rede, voltou a marcar. Genoa e Juventus empataram por 1-1. Chiesa anotou o gol para o time de Turim e o Gudmundsson acabou empatando para o Genoa. O Milan, em casa no San Siro, fez 3-0 no Monza. Reinders abriu o placar, o Simic fez 2-0 e o Okafor definiu o placar. Na classificação, a Internazionale tem 41 pontos, a Juventus está em segundo com 37, em terceiro o Milan com 32 e em quarto lugar o Bolonha com 28. Campeonato Português, 13ª rodada, 2 jogos para lá de importantes hoje. O principal deles, Sporting e Porto, no José Alvalade. Olha, vale a liderança do campeonato português. Teremos também Braga e Benfica. Então os grandes de Portugal entram em campo hoje pela 13ª rodada. Para o Benfica, se ele vencer o Braga fora de casa e der empate, Sporting e Porto, ele assume a liderança. Se o Sporting vencer o Porto, mantém a ponta, porque no critério de desempate ele ganha do Porto. Então vai ser uma tarde hoje espetacular no campeonato português. Às 5 da bola, a gente começa falando do Mundial de Clubes. Afinal de contas, tem estreia do Fluminense na competição. O campeão da Libertadores da América entra em campo hoje, às 3 horas da tarde, contra o Al-Ahly, esse surpreendente time egípcio que simplesmente eliminou o favorito Al-Ittihad de Benzema e Romarinho pelo placar de 3-1. 8ª participação do Al-Ahly neste Mundial. O Fluminense do técnico Fernando Diniz está pronto, escalado e definido. Fábio no gol, Samuel Xavier, Felipe Melo, Nino e Marcelo.
Meio de campo com André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e John Arias. Na frente, Keno e Germancano, a esperança do Fluminense, o argentino Germancano. Então, hoje, às 3 horas da tarde, Fluminense e Al Ahly. Do outro lado da chave, na outra semifinal, o Manchester City pega o Urawa Reds do Japão. Urawa que eliminou o León do México com uma vitória por 1-0. Falando em Mundial, o nosso segundo destaque é para o lançamento do Mundial de 2025 com 32 equipes. Serão 8 grupos de 4. Essas equipes jogam entre si em turno único. Avançam os 2 primeiros colocados de cada chave. Aí haverá um mata-mata, jogo único, e não haverá disputa de terceiro e quarto. 3 times brasileiros já estão confirmados, garantidos neste novo Mundial. Palmeiras, Flamengo e o próprio Fluminense. Os gigantes da Europa confirmados: Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Benfica, Porto e Internazionale de Milão. Vai ser um grande Mundial, será nos Estados Unidos, de 15 de junho a 13 de julho de 2025. Nosso terceiro destaque, Soteldo. Depois que o Santos caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez, o presidente Marcelo Teixeira foi eleito e ele quer enxugar a folha salarial do Peixe. E o Soteldo ganha muito bem. O Peixe, que investiu 20 milhões de reais para ter o venezuelano, ele tem contrato até 30 de junho de 2027. Corinthians tentou o Soteldo, outras equipes tentaram também a contratação deste meia venezuelano. Mas a última informação é que o Soteldo está sendo emprestado ao Grêmio. É um pedido do técnico Renato Gaúcho para contar com o Soteldo na próxima temporada. Vamos aguardar o acerto final. Quarto destaque das 5 da bola. O Flamengo finalmente contratou De La Cruz. A novela chegou ao fim e com final feliz. É o 11º uruguaio que vestirá a camisa do Mengão. O Flamengo pagará 79 milhões de reais ao River Plate pela contratação deste meia de 26 anos. Lembrando que o primeiro uruguaio que jogou no Flamengo foi Roberto Rodrigues em 1938. E o mais famoso hoje em dia é o Arrascaeta. Então teremos Arrascaeta e De La Cruz, 2 uruguaios no meio-campo do Flamengo, time comandado pelo técnico Tite. E fechando as 5 da bola, que festa linda sábado no Morumbi, hein? Comemorando os 30 anos da conquista do Mundial do São Paulo, o tricolor recebeu o Milan no jogo das lendas. E olha, São Paulo levou a sério o jogo e goleou por 4-1. 3 gols do Dodô, hat-trick do Dodô, que hoje é comentarista do Grupo Globo, e um gol do Valber, que falha do Dida. Quando o Dida estava em atividade, dificilmente ele falhava. Mas nesse cruzamento do Kaká da direita, ele foi segurar a bola, soltou no pé do Valber, o zagueirão colocou para dentro. Lembrando que o gol do Milan foi do Ricardo Oliveira, o pastor, ex-jogador do Santos. Cada jogador do São Paulo ganhou um anel, tá? 18 quilates de ouro, cravejado com um diamante. Foi linda a homenagem que a diretoria do São Paulo prestou aos campeões mundiais. A Aloysio Chulapa chorou copiosamente quando recebeu este bonito anel. Que legal, né? Espero que você tenha gostado de mais um Notícias AF. E desde já dê aquele like que é muito importante, tá bom? Se não é inscrito no canal ainda, faça isso. AF Soccer, ative o sininho para você ter toda a programação do nosso canal Multicampeão. Lembrando que esse é o último Notícias AF de 2023. E desde já eu, Edmar Ferreira, quero agradecer o presidente Rogério Donato, que me deu a oportunidade de apresentar esse programa. Gostaria de agradecer o nosso diretor de TV, Tiago Oliveira, que sempre apostou no meu trabalho. Obrigado, viu, Tiago, por todos os ensinamentos, todas as dicas, por coordenar o nosso programa. Ao Felipinho, que é o nosso editor, um abraço, viu, Felipe Júnior. Belíssimo trabalho que você faz aqui no Notícias AF. A gente promete muitos programas legais em 2024, mantendo você informado do futebol europeu, do futebol brasileiro, dos eventos do mundo AFIA. Muito obrigado pelo carinho de sempre de todos vocês, tá bom? E a você,
meu querido internauta, que nos dá uma brilhante audiência, uma audiência massacrante. A gente fica feliz que você curte o nosso trabalho, tá bom? E para fechar com chave de ouro essa temporada, um pequeno resumo do que foi o Mundo Afro em 2023, com a Copa em Pernambuco, com a Copa em Cascais pela primeira vez também em Natal, com os jogos nesta linda Arena das Dunas, e para fechar com chave de ouro, a Copa Afro em Maceió, que foi um tremendo sucesso com todos os jogos do Rei Pelé. Grande abraço a você, bom Natal, bom Ano Novo, paz no coração e muitos pimbas em 2024. Até lá. Curta o seu sonho, viva a sua paixão!